Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem vos fala é Adriano Aquino e nesse vídeo eu vou te mostrar como que você pode fazer para jogar com 20 números na Loto Fácil. Aparentemente, né, é bem óbvio, né, que basta você ir lá e registrar uma aposta convencional, né? Mas para isso você precisa desembolsar nada mais, nada menos do que 54 mil reais. E eu vou te mostrar que existe duas formas, né, que é essa que a gente acabou de dizer, que é a convencional, ou através de fechamentos matemáticos, que você pode pagar a partir de R$ 112 reais e até R$ 14 mil reais. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, para quem não conhece a Loto Fácil, né? Ela é uma loteria de 25 números, que ela faz o sorteio de 15 e você ganha a partir de 11, né? Você com 11 você já ganha, com 12, com 13, mas os prêmios começam a melhorar com 14, quando você ganha aí às vezes uns 2 mil reais, né? Mas o prêmio principal de 15 números é o que faz dar uma virada de chave, né? E hoje, a aposta simples com 15 números, ela está custando R$ 3,50 e a probabilidade de acertar os 15 números com uma aposta simples de 15 números é de 1 em 3.268.760. Já a aposta, né, a aposta máxima que é permitida hoje pela Caixa dentro da Loto Fácil, uma aposta com 20 números, né, ela custa hoje, vamos ver aqui, o precinho exato dela é de R$ 54 mil reais e 264. E a probabilidade de acerto, né, de 15 acertos, é de 1 em 211. E por que que é, né, que ela aumenta tanto desse jeito, né? E a probabilidade também, né, dá uma variada bem grande, né? Se você pegar os R$ 54.264 reais e dividir por 3,50, ela é equivalente a 15.504 apostas simples. E se você pegar a probabilidade de 3.268.760 dividir pela quantidade de apostas que foram geradas, você vai ter o valor de 210,83, que arredondando se torna quem? A probabilidade para acertar os 15 números, né? E o fechamento, pessoal, o fechamento a gente vai trabalhando nesse vídeo aqui, ó, através de apostas simples. O que que é? Um fechamento, ele é uma incisão matematicamente cirúrgica na estrutura do conjunto de aposta, que é o chamado de desdobramento. Vamos fazer o seguinte, vamos acessar o site aqui, ó, para que você veja que dentro da loteria, né, na Loto Fácil, você pode estar jogando com mais números, né? Você vai pagar um valorzinho um pouco mais alto, tipo 15 números, a gente já disse que é R$ 3,50, R$16,56. E quando você ganha, né, com um bilhete com mais números, né, você recebe uma quantia de outras apostas, né, de outras faixas. Por exemplo, se você acertar os 15 números numa aposta de 20, você vai estar ganhando um prêmio principal, 75, né, prêmios da segunda faixa, que seria o de 14, 1.050 prêmios da terceira faixa, que seria 13, 4.550 vezes, né, o valor da quarta faixa, que seria de 12 acertos, e 6.825 vezes o valor da quinta faixa, que seria de 11 acertos. Notem, pessoal, que o prêmio principal ele não multiplica, ele multiplica os secundários. O principal ele fica da mesma maneira, né? E uma aposta convencional, então, né? Aposta aí de 20 números, que você vai ter que desembolsar lá os 54 mil reais, né, para jogar ela é equivalente a essas 15.504 apostas. E o que a gente pode fazer? Nos fechamentos, a gente trabalha com faixas secundárias, né? E nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como que é que você trabalha com a faixa 2 e faixa 3, que seria 14 e 13 acertos dentro da Loto Fácil, né? E então vamos fazer o seguinte, vamos apresentar para você aí os nossos fechamentos de faixa 2 e faixa 3. Isso aí, pessoal, vai variar de acordo com a sua estratégia e de acordo também com o seu orçamento, né? Eu costumo classificar os fechamentos de classes. Vou chamar de classe A até classe E. A classe A seria um fechamento de 20 números em jogos de 15 com garantia de 14 se você acertar 14. Isso significa que
vai gerar 4.106 apostas. Multiplicando, né, pelo valor de 3,50, daria um valor de 14.371. Essa aqui é uma incisão cirúrgica, onde a gente tiraria, né, dentro daquele universo aqui, ó, de 75 apostas, né, se por acaso você acertar o prêmio principal, a gente pode tirar aqui 74 e deixar apenas uma, né? Isso aqui é só um valor assim para nível de estudo, né? Então a gente tem uma redução aí de 15.000 apostas, né? Que passam um pouco aí para 4.000, né? Quase 3 vezes menos, né? E você pode estar utilizando também um fechamento de classe B, que ele pega novamente os 20 números, né? Divide em jogos de 15 e garante 13. Se você acertar 13, já passa para 1.581 apostas. Esses 4.101 apostas aqui, eu vou ser sincero, dá um pouco de trabalho para registrar. Não é impossível, mas não é fácil. Esse 1.581 já dá um pouco mais de trabalho, mas é uma coisa mais tangível, né? Agora a classe C, um fechamento de 20 números, né, em jogos de 15 com garantia de 14, se você acertar 15, já é 350 apostas, já é uma coisa bem mais viável, né? Não é coisa de todo mundo para você estar registrando essas apostas, né? E ela fica com orçamento também mais acessível, né? Nesse momento aí, R$ 1.225, né? Agora o de classe D, que seria os jogos de os 20 números, né? Em jogos de 15 com garantia de 13 se você acertar 14, que daria 167 jogos, e uma classe E, que seria 20 números em jogos de 15 com garantia de 13 se você acertar 15, que dá apenas 32 jogos. Mas agora, pessoal, vamos ver na prática como que é que funciona esses fechamentos, né? Vamos pegar aqui o nosso amigo da classe A. Fiz uma simulação aqui na planilha que eu utilizo dentro do nosso bolão lá, né? E é o seguinte, a gente está trabalhando com fechamento de 20 números em jogos de 15, com garantia de 14. Se acertar 14, deu 4.106 apostas. Nesse concurso 3661 da Loto Fácil, suponha, né, que a gente tivesse participado nele com 20 cotas, o que teria acontecido? Teria pegado aí um prêmio, né, de 14 números, da faixa 2, teria pegado 56 prêmios de 13 acertos, 432 de 12 acertos e 1.478 de 7 reais, né, que é de 11 acertos, né? Isso aqui, o que aconteceu? Você acertou 14 dentro do universo, então 14 ali já está garantido, ainda espirra uma cacetada de prêmios secundários, né? Agora vamos supor aqui que nesse cenário, ao invés de ter vindo o 4, se tivesse vindo quem? O nosso amigo 9, já abraçava o prêmio principal. Além do prêmio principal, você pegava 16 prêmios da segunda faixa, 247 da terceira, 1.208 da quarta, que é 12 acertos, e 1.834 prêmios de 11 acertos da faixa 5. Então, além do prêmio principal, havia muitos outros prêmios secundários, né? Isso daí depende muito da sorte, né? Aqui a gente fez uma simulação que tivesse vindo no lugar do 9, né? Agora vamos supor aqui que se tivesse vindo do 11, vamos ver o que aconteceria, né? Olha, o 11 já não te daria o prêmio principal, mas notem que ele multiplica muito, mas muitas vezes mesmo, a segunda faixa. O que aconteceu? Você acertou 15 dentro desse universo de 20 aqui do fechamento, né? Então vamos voltar, deixar aqui o resultado original e vamos ver como que ficaria a probabilidade, né, desse fechamento. Aqui eu tenho uma planilha onde que eu faço essas análises, né, pessoal? E é o seguinte, a gente vai fazer análise do fechamento. Dentro do fechamento, quando você acerta os 13 números, nesse caso aqui, nesse fechamento de classe A, os 13 números é garantido, então é 100%. 14 acertos também é 100%. Acertou 14 dentro do 20, pá, tá garantido aqui. Agora o 15 já não é garantido porque ele teve uma redução. A gente reduziu daquelas 15.000 apostas, né, para 4.000, né? Então o que acontece? Ele teve uma redução, então o percentual dele aqui, ó, passa a chance, né, de acertar os 15 números dentro desse fechamento é de 26%. E a gente tem também a probabilidade condicional, né? Condicional não, a convencional, que é os 20 números, né? Que você acertar os 13 números, né, é de 1 em 4, vou arredondando aqui, a 14 números 1 em 16 e os 15 números 1 em 210. E
Para finalizar, a gente vai ter a probabilidade condicional, que é uma multiplicação, né, das probabilidades do fechamento com a probabilidade convencional. Como esse fechamento aqui ele já está garantindo, né, 13 e 14, caso você acerte qualquer um dessas faixas dentro dos 20 números, então a probabilidade de 13 e 14 mantém a mesma, né? Uma em 5 para 13 e uma em 17 para 14, umas probabilidades bem interessantes. Já nos 15 acertos, notem que ele passa, né, do fechamento, né, que a gente estava aqui com uma em 3, né, e na convencional em uma 210, então nesse fechamento ele tem a probabilidade de 1 em 797. Ele tem essa leve redução, porque você diminuiu o volume, né, de apostas que existia dentro daquele universo de 20 números. Agora vamos dar uma olhada aqui nos outros fechamentos, né? O de classe B, que é 20 números em jogos de 15 com garantia de 13. Se você acertar 13, dá 1.581 apostas. E o preço dela aí, né, o custo desse fechamento é de R$ 5.533,50 na data de hoje, né, de abril de 2026. E as probabilidades seriam de vamos fechar aqui, ó. As probabilidades do fechamento, né, ele vai manter, né, a mesma de 13 acertos, acertou os 13 ali, está 100% garantido. Já o de 14, ele já teve uma redução para 50%, então ele passa arredondando para mais de 1 em 2. E o 15 acertos, ele já teve uma redução para 10% dentro do fechamento, tá? Se você acertou as 15 dentro do fechamento, a probabilidade de você estar acertando daquele conjunto de aposta ali de 15 números, ela está fechando os 15, é de 1 em 9, 1 em 10, né? Arredondando para mais, porque deu 10%. A gente vai comparar a probabilidade convencional e, por fim, a gente vai ter aqui a probabilidade condicional desse fechamento, né? Ela mantém intacta, né, a probabilidade dos 13 acertos, tem uma leve redução aqui, mas ainda fica um número bem interessante, né, que é de 3%, né, probabilidade de acertar os 14, então passa para 1 em 34, quase que dobrou, e os 15 acertos passa para 1 em 2.069. Vamos ver na prática como ficaria esse fechamento de classe C. Aqui, ó, a gente tem 1.581 apostas, novamente simulando, né, naquele concurso 3661 da Lotofácil. Se ele tivesse buscado os 14, né, dentro do fechamento, tinha espirrado aqui, ó, uma de 14, 34 de 13, 211 de 12 e 535 de 11. Vamos novamente simular aqui, ao invés do 4, né, se tivesse vindo o 9. Tá, tinha espirrado também, tinha pegado o prêmio principal, além de 13 prêmios da segunda faixa, 145 da segunda, 457 de 12 acertos e 621 de 11 acertos. Continuando aquela simulação, vamos substituir pelo 11, vamos ver o que acontece. Ó, já mudou, já não pegaria mais o prêmio principal, mas você estaria pegando aí 10 vezes o prêmio da faixa 2, né, de 14. Já dava ali um valor interessante aqui também, né? Isso aí acertou 15 dentro do universo de 20. Vamos voltar ao originalzão dele aqui e vamos ver o outro fechamento, né? Que é um fechamento de classe C. Já vamos direto na prática dele aqui, ó. Esse aqui é um fechamento que ele já é mais acessível, 350 apostas, né? E se você tivesse buscado aí, né, os 14 números, né, dentro do universo de 20, nesse fechamento aqui, ó, ele já não retornaria para você os 14, ó. Ele retornou 5 vezes aí, né, o de 13 acertos, 43 vezes o de 12 acertos e 120 vezes o de 11 acertos. E simulando, né, vamos substituir o 4 pelo 9, vamos ver o que acontece. Ó, já espirrava 2 prêmios de faixa 2. E se fosse o 11, ele já manteria também os 2 de faixa 2 e aumentava bastante aí, de 13, 12 e 11 acertos, né? Vamos ver como que ficaria aqui, voltando ao original, né? Então, vamos ver um fechamento de classe D, um fechamento de classe D, que seria aí de 167 apostas, né? Caso você tivesse acertado aí os 14 números dentro do universo de 20, ele teria dado uma de 13, 20 de 12 e 62 de 11.
aquela simulaçãozinha básica, ao invés do 4 tivesse vindo o 9, ele também teria feito 15 acertos dentro do universo dos 20, do fechamento, mas não teria retornado nem o de 15 e o de 14, mas teria voltado aí, 11 vezes o de 13, 50 vezes o de 12 e 74 vezes o de 11. Já daria um valor interessante aí e já aumenta muito a chance, mesmo você estar jogando com um fechamento bem menor. E, por último, no nosso fechamento de classe E, que é um fechamento bem simples, né, com 32 apostas, se você tivesse buscado aí os 14, né, dentro desse universo de 20, você faz o quê? Você já tem, né, a probabilidade, né, a chance de estar tendo aí os 14 números dentro dessas 32 apostas, né? E se você busca aqui, vamos colocar os 15, né? Ele já estaria para você uma de 13 acertos, né? Porque ele acionaria a garantia, né? A garantia aqui está afirmando que se você acertar 15, né? No mínimo você vai ter 13 acertos garantidos. E foi o que aconteceu. Se a gente tivesse colocado um 11 no lugar aqui, ó, ele manteve intacto, pessoal. Mesma coisa, ó. Então, a probabilidade, né, a possibilidade, às vezes, de você estar acertando os 15, você estar fechando ali, né, os 20 números, né, você tem uma chance bem melhor do que estar jogando com uma aposta simples de 15 números, né. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, como que fica as probabilidades desse fechamento aí de classe E, né. Ele, dentro do fechamento, pessoal, você já pode notar que ele já tem uma redução já significativa, né. Se você acertar 13 dentro das 20, a probabilidade de acerto, né, dentro do fechamento é de 1 em 23, para 14 é de 1 em 81 e de 15 é de 1 em 485, isso dentro do fechamento. Agora, a probabilidade condicional dele passa para 13 acertos, 1 em 100, para 14 acertos, 1 em 1372 e para 15 acertos, 1 em 102. Isso significa que caso você acerte aí os 15 números dentro daquele universo de 20, então você está entrando nessa probabilidade aqui, ó, de 1 em 102, para poder estar buscando o prêmio principal. Mas é isso aí, pessoal. Basicamente é isso, os fechamentos, né? Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida aí, você pode entrar na nossa comunidade lá. Se você quiser pegar, aqui ó, se quiser pedir as matrizes lá para você fazer seus jogos também, né? Aqui ó, vamos lá, deixa eu passar aqui só um detalhe, né? Então você pode entrar aqui, se quiser pegar as matrizes, trocar uma ideia, você pode acessar lá no bolãodoadriano.com.br, você já vai entrar direto na nossa comunidade do WhatsApp. Lá a gente faz jogos aí com frequência de várias loterias, como Mega Sena, Loto Fácil, Quina, Timania e Lotomania. E a gente tem lá um grupo de bate-papo, a gente entra lá e fica aberto, você vai lá, troca uma ideia, se quiser uma matriz, se quiser dar algum palpite, você pode ficar à vontade, será bem-vindo. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço e boa sorte.